O PP, Partido Progressistas, antes mesmo de Mário Negromonte Júnior assumir o comando da sigla na Bahia, no lugar de João Leão, já defendia participar da reunião do Conselho Político do governo, capitaneado aí pelo governador Jerônimo Rodrigues, para discutir temas de interesse dos partidos que formam a base de apoio do governo. E no caso do PP, é uma situação inusitada, porque existe uma ala que segue no grupo de ACM Neto, do União Brasil, pois tem uma boa relação também com o prefeito Bruno Reis, que é do mesmo partido, e ao mesmo tempo se aproxima do PT, já que retornou à base governista. Para as eleições municipais do ano que vem, a sigla deve apoiar a reeleição do atual chefe do Executivo Municipal, Bruno Reis, ou seguir o nome ainda a ser definido pela base do governador Jerônimo. O líder do PP na Assembleia Legislativa da Bahia, deputado estadual Niltinho, está aqui conosco. É com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo. Bom dia, deputado. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Jefferson Beltrão. Bom dia, Ernesto Marques. Bom dia a todos que nos ouvem na Tarde FM. Essa pergunta, ela é extremamente polêmica. A gente falava, cenário. Inclusive agora há pouco, com o Levi Vasconcelos sobre as especulações em torno do nome da vaga de vice de Bruno Reis. Mas para a cabeça de chapa, qual tem sido a posição do PP? Vai marchar junto com o Bruno? Vai marchar com o nome do governo? Olha só, Jefferson, dentro do PP nós sempre nos posicionamos pelo diálogo. E aqui o PP vive um novo momento na Bahia, com a eleição do nosso querido amigo deputado federal Mário Negromonte Júnior. E desde a posse dele não houve ainda uma reunião para tratar das eleições de 2024. Na última eleição, em 2020, o PP se movimentou politicamente na capital. Naquela oportunidade, inclusive, o nosso nome chegou a ser colocado como pré-candidato na disputa de Salvador, mas, diante de diversas situações fora do normal, como a própria pandemia, remodelamos aquelas decisões. Havia, naquele momento, uma disputa pela presidência da Assembleia, havia um desejo do presidente que era do partido, que era o deputado Nelson Leal, de se reeleger. Nós entramos em acordo na época com o PCdoB e indicamos a vice na chapa do PCdoB. Para 2024 já é um novo cenário. O PP, dentro de Salvador, na última eleição, na eleição de Estado, no ano passado, o partido acabou abrigando alguns vereadores de Salvador que foram candidatos a deputados, seja deputado estadual ou deputado federal. Então, o PP passou a ter uma bancada em Salvador junto ao atual prefeito. São quantos hoje vereadores? Se não me engano, são 6 vereadores. Uma bancada grande, né, cara? É, uma bancada grande. Se eu não me engano, eu não tenho acompanhado, confesso, mas, se não me engano, é a segunda ou terceira maior bancada. Saíram notinhas de bastidores em colunas políticas no ano passado, dizendo que o seu nome está colocado de novo como possibilidade de pré-candidatura pelo PP, aqui em Salvador. Confere? Olha, Ernesto, tem sido ventilado, natural, por ter participado do processo em 2020. Todos sabem o desejo que eu tenho de contribuir com minha cidade. Eu nasci e me criei em Salvador, tenho o desejo de contribuir. Nesta última eleição, infelizmente, apesar de eu ser o deputado mais votado do PP na capital, e esse é um dos pontos que destaca o nosso nome no processo de construção, mas eu acabei não fazendo uma campanha ostensiva na capital para deputado, diante de diversos candidatos locais, diversos vereadores, como eu citei aqui, vieram para o partido, e outros vereadores que disputaram a eleição em Salvador, e se tornou uma campanha muito difícil você disputar uma eleição onde você tem os vereadores no dia a dia, dentro das suas bases, com toda uma estrutura, muitos desses com a estrutura da prefeitura, executando obras diárias ali dentro das comunidades. Então, dentro desse processo eleitoral no ano passado, a gente acabou não fazendo uma inserção muito forte no município, mas é um município que eu tenho um desejo de contribuir, todos sabem disso, nunca escondi, não é uma decisão minha, nós vamos ouvir a todos. Como disse aqui, o PP é um partido de diálogo. Vamos ouvir o contraditório também, aqueles que desejam fazer um movimento, de repente dentro do partido podem ter outros nomes, que têm um desejo de disputar. O que tem sido posto e colocado é que os partidos desejam ter candidatos, e com o PP também não é diferente. Agora, pelo tamanho Niltinho, dele. O PP na Assembleia vota com o governo, não é verdade? Mas tem uma ala próxima ao grupo
de ACM Neto, do prefeito Bruno Reis, o próprio Negromonte Júnior, ele tem uma afinidade. E o secretário de governo é o Cacá Leão. Né? Exato. Essa posição lá e cá é uma posição conveniente para o partido, para na hora certa saber de que lado de fato vai ficar? Não, de forma alguma. As pessoas até têm confundido muito. Esta relação do deputado Mário Júnior com o prefeito Bruno Reis é uma relação pessoal, né? Existe uma relação de parentesco entre eles, né? O Bruno foi casado com uma prima do deputado Mário Júnior e existe essa relação de afinidade pessoal. Mas na posição partidária, o deputado Mário Júnior tem deixado muito claro que vai defender os interesses do partido. E quais são esses interesses? Olha, o PP é um partido forte na Bahia, e isso a gente tem acompanhado, quem está na política, nos últimos 10, 12 anos, o PP só cresceu no estado e nacionalmente. O PP é a terceira maior bancada nacional. Mas quais são os interesses do partido nas eleições de 2024? Olha, primeiro passo, eu estou aqui já falando quase que como presidente do partido. É importante destacar que o presidente é o deputado federal Mário Negromont Júnior. Mas você é líder do partido na Assembleia. Mas somos líder da bancada. A totalidade da bancada do PP na Assembleia defende a volta do PP oficialmente a volta do PP para a base do governo. Isso tem sido muito claro, nós não temos escondido. E na bancada federal também não é diferente, né? O próprio deputado Mário Júnior votou em Lula, ele fez a campanha dele em Lula, foi o único deputado federal do partido na Bahia que fez campanha publicamente para o presidente Lula. É natural que dentro do processo político, quando o PP foi para o candidato ACM Neto, o partido votou com ele, mas dentro dessa relação histórica do PP com o governo do estado, há um desejo também, né, do presidente Mário Júnior de retornar, né, e eu não vou estar citando nomes porque acho que cada um deve falar aqui, mas posso lhe dizer com muita segurança que hoje 90% do partido tem como posição o retorno para a base do governo. Foi um rompimento muito em cima do processo eleitoral. Então, quem continuar apoiando a base do prefeito Bruno nesse grupo de ACM Neto vai acabar deixando o partido? Olha só, eu não coloco dessa forma porque dentro desse processo existe um grande amigo, ex-deputado federal, hoje secretário municipal, que é Cacá Leão. Cacá, ele tem o nosso respeito, Cacá tem uma bela história na política, tanto ele como o ex-vice-governador e hoje o deputado federal João Leão. Então, a posição nossa do partido não será de quem está aqui continua e quem não estiver nesse projeto vai estar fora do partido. O PP, então, pode ficar com o governo, pode ficar com o prefeito ou pode ficar... ou liberar os seus militantes e quadros para se adequarem, porque é uma eleição municipal. Pode ser que em Feira de Santana a realidade diga outra coisa, quem conquista diga outra, e enfim... O PP tem essa possibilidade de deixar seus quadros mais livres para as composições locais? Olha, Ernesto, muito boa a sua colocação. O que vai acontecer em Salvador, ou o que pode acontecer em Salvador, pode acontecer em diversos outros municípios da Bahia. Não necessariamente você tem um alinhamento, tem um compromisso com o governo do estado e no município, seja município A, município B, você tem que estar junto com o partido da base, porque tem as peculiaridades locais. Hoje, o que é que fortalece muito o PP, e quem vive a política, quem está nas discussões, tem a noção disso. É o tempo de TV e rádio que o PP tem. O PP é um partido nacionalmente muito forte que tem o terceiro maior tempo de TV. Isso é algo que interessa ao prefeito de Salvador. E o terceiro maior fundo eleitoral também. E o terceiro maior fundo eleitoral também. Então isso interessa Feira de Santana, Vitória da Conquista, Itabuna, Ilhéus, Juazeiro, Teixeira de Freitas. Ou seja, este é um dos pontos que é o desejo de qualquer prefeito ter o PP na sua base. Não deve ser diferente com o Bruno. Vai ser ouvido a todos, como disse aqui. Existe uma bancada de deputados, de vereadores do PP em Salvador, e aí vão ser ouvidos também. O deputado Mário Júnior tem exercido esse papel aí como líder, como presidente do partido, de ser extremamente democrático. Você disse que até agora não houve essa reunião, depois que Negromonte Júnior assumiu a presidência do partido, mas que vereadores também serão ouvidos, ou seja, integrantes do partido serão ouvidos. Quando é que deve ocorrer essa reunião? Olha, estamos num período de recesso na Assembleia Legislativa, não paramos de trabalhar,
mas as sessões, né, estão paralisadas por conta do recesso, retorna agora no início de agosto. O deputado Mário Júnior também está nessa semana num período de descanso com a família dele, mas falei inclusive ontem com ele, ele disse que quer marcar ainda nessa primeira quinzena de agosto uma reunião com todo o partido, né? E a gente, quando fala que deputado estadual, federal e inclui os vereadores de Salvador, é importante que a gente diga que também vamos ouvir os prefeitos. E a grande maioria dos prefeitos tem demonstrado o mesmo desejo de retorno para o governo. Então, às vezes fica parecendo para muitos que o deputado Diltinho tem levantado de forma extrema a posição de retorno à base do governo. Nós já estamos, nós deputados estaduais, na base do governo. Mas nós estamos fazendo questão de ouvir todos os prefeitos, vice-prefeitos, vereadores pelo interior do estado, os vereadores de Salvador, como disse aqui, serão ouvidos também. Mas nós vamos, na caminhada do partido, prevalecer pela maioria. É claro que dentro dessa discussão é necessário ter as conversas com o governador Jerônimo. O governador sabe da nossa posição, já tem... Inclusive, o governador Jerônimo acena para a possibilidade de reunir o Conselho Político no fim desse mês ainda, para exatamente ouvir todos os representantes da base de apoio. O que o PP deve, uma vez de fato ocorrendo essa reunião, defender diante do governador? Olha, diante E a eleição do ano que vem certamente é um dos assuntos principais, né, a serem discutidos. Sem dúvida, sem dúvida, né? Na última reunião do Conselho Político, eu fiz parte, representando a bancada dos deputados estaduais, já participando desse processo. Não houve a discussão da eleição de 2024, mas naquela última reunião o governador se comprometeu que a próxima reunião do Conselho Político será para tratar das eleições de 2024. E a gente espera isso. Quais são as cidades que são prioritárias para o PP, que vocês têm candidato e que fazem questão de colocar? Salvador está em discussão, mas o que é ponto de honra aí para o PT? Tem alguma cidade que a gente pode considerar assim? Olha, tirando Salvador, que também será uma participação intensa do nosso partido, isso podem ter a certeza, mas os grandes centros, como Feira de Santana, Vitória da Conquista, Itabuna, Ilhéus. Ilhéus nós temos o ex-prefeito, que é secretário-geral do partido, e aproveitar aqui e mandar um abraço, Jabes Ribeiro, que é um nome forte, é um nome que tem sido colocado. Ainda tem um recall bom lá? Tem um grande recall, tem. A última pesquisa interna que eu vi, ele vem ali despontando entre os 3 principais nomes. Então, Jabes tem esse poder, né, de construir a força política dele no município, será talvez determinante, inclusive, na condução do processo eleitoral local. De repente, o apoio dele ou a candidatura dele, ele pode ser o prefeito ou ele pode definir o próximo prefeito. Isso é interesse do governo, essa posição, né, de ter uma cidade da importância de Ilhéus. E, além dela, você tem Juazeiro, é uma cidade importante, uma cidade grande, que tem a representação na região ali norte do estado. Você tem Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia também, uma cidade importante, como disse aqui, são cidades que têm televisão, e o PP vai pesar muito nessa construção, não tenha dúvida disso. Então, o PP vai focar, mas quando a gente fala dos grandes partidos, a gente fala dos menores. O PP já chegou a ter 117 prefeitos na Bahia, né? Houve uma redução natural no processo eleitoral, na campanha, alguns prefeitos seguiram para a base do governo, mas é um partido hoje que tem pouco mais de 90 prefeitos, e esses prefeitos, não tenham dúvida, grande parte vão para a reeleição, outros tentarão a sucessão, e nós vamos construir isso todos juntos. Deputado estadual Niltinho, que é o líder do PP na Assembleia Legislativa da Bahia, certamente a gente vai continuar de olho, acompanhando essa movimentação toda, e tendo novidade, conte com a gente aqui, tá certo? Muito obrigado, bom dia e até uma próxima, então. Jefferson, eu lhe agradeço mais uma vez a oportunidade, Ernesto também, agradecer a todos os ouvintes que estão nos acompanhando, dizer que o nosso mandato vai estar à disposição sempre do povo baiano, esse cuidado, esse carinho que nós temos pelo nosso partido. Eu sou soldado do partido, é importante nesse final ressaltar que a decisão final do partido, em todos esses municípios que aqui falamos, nós vamos caminhar juntos. Mesmo na discordância, nós vamos respeitar as posições, mas acima de tudo defender o que é melhor para o povo baiano e, é claro, falando aqui do PP para o nosso partido. Um abraço a todos e uma excelente semana. Maravilha, um abraço. 8h47 na tarde fina.